bate-papo, iniciar o nosso encontro de forma super dinâmica. Enquanto a galera vai entrando, a gente já consegue ter um momento mais individualizado e mais personalizado nosso, inclusive, Júnior e Ali. Senhores, hoje o bate-papo é para a gente falar de construção de narrativa, construção de conteúdo e falar sobre empresarização. E existem desafios que a gente passa no nosso dia a dia, dentro da nossa empresa, que às vezes nos desanimam, que às vezes nos deixam de saco cheio. Na tua empresa acontece isso daí, Ali? Na tua empresa acontece isso daí, Júnior? Nossa, todo dia. Dá um exemplo. Cara, agora eu estava discutindo aqui com o gate de pagamentos, né? Que eu vi que teve uma parcela do cartão de um cliente que não foi liberada. Eu liguei para lá, pô, e aí? Não, essa parcela a gente mantém como retenção. Então não é só vender, né? Tem o lado financeiro e faz sentido, né? Eles têm uma retenção lá e você precisa saber administrar esse sistema. E aí eu tenho 2 gates de pagamento. Um deles não tem retenção. E aí agora eu estou fazendo o cálculo das taxas, se vale a pena um ou outro, em função desse esquema. Então, todo o processo, né, de empresarização, né, tem a ver com isso que eu estou aprendendo muito aqui com você. Percebi um gargalo imenso, Rafa, no spin selling, né? Eu descobri que no spin selling, aprendi isso com o Jonatas, né? Eu aprendi que no spin selling eu era mais professor do que vendedor, cara. E eu devo ter perdido alguns milhões nesses 18 anos de empresa, antes de conhecer o Sherlock. Então, são diversas nuances que o empresário tem que estar atento. E o empresário, por exemplo, que é um advogado, não basta ser um bom advogado, né? O empresário que é um mentor, não basta ser um bom mentor. Eu acho que é isso que nós vamos aprender contigo hoje aí. É isso mesmo, Ali, maravilha, bom ponto que você trouxe aí do gate de pagamento. Depois me cobra lá no grupo que eu vou te mandar o nosso fornecedor de gate de pagamento. A gente tem uma fintech que é parceira nossa, que chama Zillion. Inclusive, nós temos contato direto com eles, um grupo fechado ali junto, e eles não nos cobram a taxa para nós de cobrança. Tem a taxa do cliente normal, mas, por exemplo, você vai fazer uma venda lá de 10 mil, você recebe os 10 mil, o resto é taxa do cliente. Normalmente, os outros gates de pagamento, você tem a taxa do cliente mais um percentual teu. Então, isso daqui você já não deixa tanto dinheiro na mesa, te ajuda bastante, e depois a gente passa para você entrar em contato. Sobre os desafios, é isso que nós precisamos engolir no seco todos os dias como empresários, né? Esse sangue frio e esse estômago a gente precisa ter, porque vão acontecer problemas todo santo dia. Júnior, acontece problema por aí, man? Tá no mudo, tá no mudo. Alô, alô? Acho que o Júnior saiu. E todo dia a gente vai receber problema, todo dia a gente vai receber pancadas no nosso dia a dia, e essas pancadas do dia a dia, ou a gente absorve e a gente deixa com que a nossa moral, com que a nossa energia, com que a nossa alegria, a graça apague dentro de nós, ou a gente mantém forte e recebe a pancada e volta rapidamente no mesmo status de alta voltagem. Tem uma frase que eu estou usando bastante, e eu li alguns grandes pensadores, Newton dizia, e alguns outros grandes pensadores, que o mundo é energia. E se a gente entende sobre energia e sobre frequência, a gente entende que quando nós, como porta-vozes da nossa empresa, como CEOs do nosso negócio, mesmo atuando em todas as cadeiras, tá? O CEO Severino que atua em todas. Se nós dormimos, a nossa empresa dorme. Se nós deixamos com que essa porrada nos abale, a gente já não está na mesma energia para entrar daqui a pouco ali numa negociação. Então, o quanto a gente está pegando esse probleminha, que é 10%, e levando para os outros 90% de tempo do nosso dia a dia.
Júnior caiu, você ia comentar sobre os problemas, irmão? Comenta com a gente aí. Tem pancada no dia a dia? Tem porrada no dia a dia aí de empresarização, mestre? Rapaz, tem. Eu acho que o maior desafio é quando a gente tem que ser o chefe e quando tem que ser o Severino também, né? Porque eu acho que o maior desafio é esse, no meu caso aqui, pelo menos. Não sei todo mundo como funciona, porque hoje, como a gente tem um produto, então esse produto eu vendo, mas aí a gente tem que entregar, tem que manter, tem que dar suporte. E, rapaz, esse é um grande desafio que eu tenho hoje, é conseguir sair desse operacional. Estou definindo líderes para poder conseguir fazer isso aí andar, mas realmente é um negócio que o meu maior desafio é esse, é sair dessa linha de frente. Acho que se eu pudesse compartilhar alguma coisa, seria isso. Sair da linha de frente, né? E quando você fala assim, sair da linha de frente, o que é o saída operacional para você, Júnior? Cara, para mim sair do operacional, eu não digo nem sair 100% do operacional, porque eu acho que quando a gente sai 100%, a gente está abandonando a história também. A gente passar mais a pensar no estratégico, né? A gente está mais de olho nos números, está de olho no que está acontecendo ou não, e trazer ideias para poder resolver os problemas que estão acontecendo. Mas uma coisa eu tenho muito clara para mim, que é o quê? Algumas funções eu vou ficar muito tempo ainda, né? Não tenho para onde correr. Mas, por exemplo, uma linha de frente junto ao cliente que já usa o nosso produto. Então, é uma linha interessante eu conseguir sair de frente para poder evitar perca de tempo. Muitas vezes eu estou aqui, quando eu vejo está o WhatsApp chamando um cliente com uma dúvida, alguma coisa, e eu acho que não sei também o perfil do Ale, né? Eu comecei a assistir os vídeos e vejo muito vídeo teu focado em mentores, né? E aí eu não sei aí eu fico me perguntando, rapaz, eu estou no caminho certo, eu vou dar a chance, então vamos seguindo, né? Eu acho que é isso. Perfeito, Júnior. Está no caminho certo, porque quando a gente fala de mentores, mentores são empresários, e quando a gente fala de um programa de consultoria, é muito conectado à linha que você está atuando hoje, inclusive, com o teu SaaS. A diferença hoje é que o teu SaaS ele está comoditizado, né? E quando a gente construiu uma embalagem para o teu SaaS, e a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, e trazer marketing para o teu SaaS e uma embalagem mais do comercial, a gente consegue trazer uma percepção de valor. Então, você ainda não está se posicionando e nem se vendo como esse mentor e como esse consultor, mas você como empresa é. Toda empresa, ou ela é uma empresa de educação, ou ela precisa se tornar uma empresa de educação. Por quê? Porque se a gente não faz isso, a gente não vai ter essa linha de treinamento e de desenvolvimento interno para a nossa equipe, para você sair desse operacional, principalmente no mão na massa, em algumas cadeiras, e externalizar isso para os teus clientes. Então, eu só vou executar. E eu não sei se você viu alguns estudos de mercado que os SaaS, eles estão perdendo muito share de mercado. Empresas como Salesforce, HubSpot, elas estão perdendo demais. Por que estão perdendo? Porque está muito fácil fazer um micro SaaS. Qualquer PA que está numa salinha 2x2 vai sentar e vai lá e vai pegar um Manus da vida e vai fazer a codificação dentro de um Manus. Essa é a concorrência desleal que você tem, irmão. Então, Rafa, estou no lugar certo ou não? A pergunta eu te devolvo. Será que se você não estivesse aqui, você estaria pensando nessa outra linha de embalagem para não vender SaaS? Porque você não vende SaaS. SaaS vai ficar como se fosse praticamente um plus e um over delivery ali dentro da tua entrega, mas embalar com algo maior, embalar com uma metodologia, embalar com uma estrutura. Então, quando você assistir os vídeos, por mais que a gente fale de mentor, consultor, é esse o caminho que a gente quer te levar com relação a branding e a posicionamento. Que o cara vai vir para ter o conhecimento daquilo que vai resolver o resultado e vai gerar o resultado para ele no final. O como é uma ferramenta que você vai entregar o teu SaaS. Agora, se ele compra o resultado, e se a gente consegue vender para ele o resultado, você aprende a vender sonho.
Você vende algo que não é palpável, fica muito mais simples a gente conseguir tangibilizar a compra do teu SaaS. E esse é um caminho, como eu volto a dizer, sem volta, por onde a gente está passando. Quando eu falei de empresarização, a gente sente muito essa dificuldade do empresário de conciliar todas as coisas, e uma das dificuldades que eu tive em algumas fases da minha vida, e a gente teve também dentro do nosso negócio, foi quando eu virei de venda simples para venda complexa. Eu não sei se todos sabem, mas eu atuei durante muitos anos em contact center, em call center. Eu atendia uma média de 200 ligações todos os dias, isso eu tinha 19 anos, 18 para 19, e lá eu caí de paraquedas na área comercial, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu comecei a aprender, a me desenvolver, e sentei em cadeiras e sentei em lugares que, assim como o Júnior, eu não sabia se exatamente eram aqueles lugares que eu deveria estar sentado, mas eu tive algo que agregou para a minha carreira. E ao longo de 10 anos em contact center, eu construí uma boa carreira, sendo premiado como vendedor, depois fui premiado como gestor e migrei para uma área de venda complexa que foi numa empresa chamada Doctoralia Brasil, inclusive, Júnior, na área de SaaS. Quando eu fiz essa migração, é uma baita de uma empresa, ela é global, está em mais de 20 países. Quando eu fiz essa migração, eu achei que eu sabia vender. Cara, 10 anos, já atendi muito, já vendi muito, já fui gestor, já tinha sido gerente. Falei, não, deixa comigo. Aí tinha um termo que eu nem sabia o que era direito, que chamava closer. Falei, mas que troço é esse de closer, né? Falei, não, deixa que o pai domina. Sou bom pra caramba. Sou top. Só que eu estava acostumado a fazer uma venda de 10 minutos, de 15 minutos. Era um commodity, era uma venda mais transacional. Quando eu entrei para vender essa parada de SaaS, aí eu comecei a perceber que eu precisava me desenvolver. O Ali até comentou, eu estou aprendendo a vender aqui com o método Sherlock. Então eu já tinha um pouco o tino da venda ali quando eu virei a chave. Só que o ego estava lá em cima, né, cara? Já tinha sido gestor e tudo mais. E vamos lá, atendi uma ligação, falei, cara, opa, atendi duas, opa, não deu, mas confiante, positividade no talo. E eles deram uma meta reduzida. Eu falei, vou quebrar a banca, vou fazer aí 20 mil, 30 mil no primeiro mês. É fácil, porque eu estava acostumado a vender todo dia. Chegando aqui, eu vou vender todo dia também. Deu uma ligação, duas ligações, 10, 50, 100, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, nada de venda. Eu voltava para casa com a Dia era gestora de concessionária no pós-vendas, ela atuava lá e eu vinha falando para ela, tem algum problema comigo? A minha crença começou a falar assim, meu Deus, eu não estou conseguindo. O que está acontecendo comigo? Ó céus, ó vida, ó azar. Só que sempre fui muito dedicado em buscar conhecimento para aprender a desenvolver aquilo. E aí, Ari, comecei a ler livro, comecei a me desenvolver, comecei a treinar cada vez mais, aí entendi sobre conceitos diferentes de spin selling, que era o que a empresa me criava, e comecei a criar meu método. E trabalhar em cima daquilo que é o que vocês veem hoje do Sherlock. Só que nessa fase, chegava a dar embrulho no estômago. E hoje eu estava conversando com a Di pela manhã, olha, ela colocou ali, o Rafa passava mal nos primeiros dias. Eu vomitava nos primeiros dias. Vomitava. Era uma tortura psicológica. De verdade. Mesmo eu atuando na área de vendas e achando que eu era um bom vendedor. Porque era algo novo. E meu corpo estava tentando rejeitar aquilo. E eu estava lutando contra aquela rejeição que o meu corpo estava me dando. E continua. E negocia, e estuda, negocia, estuda, negocia, avança, estuda, volta para casa com a cabeça um balão e não sai o resultado e não sai a venda e tinha boleto para pagar. E tinha a família para sustentar, a Di sempre trabalhou junto, mas uma fortaleza na nossa renda era a minha renda que eu trazia para casa também. E aí, como é que faz quando está nessa situação? Nós, como lá eu era um intraempreendedor. Eu sempre tive muito essa característica, mas hoje nós somos todos empresários, empreendedores dentro do nosso próprio negócio. A gente desiste daquilo
porque está sendo difícil, ou a gente ultrapassa aquela barreira? A gente pega aquele problema, aquele desafio que está vindo e procura treinar cada vez mais e desenvolver aquela habilidade, ou a gente negligencia aquilo? Eu estou trazendo vendas, eu sei que os meninos comentaram sair do operacional e tudo mais, mas para sair do operacional, escreva isso que eu vou dizer para vocês, é só a partir do momento que a gente deixa uma camada muito poderosa de previsibilidade de venda, em que você, como dono do teu negócio, domina essa cadeira. Para mim não foi fácil passar por esse período. Isso há 7 anos atrás, que eu estou contando aqui para vocês. Mas quando eu absorvi aquilo, e depois de 1 mês, achando que eu era bom, eu fui, estudei, apliquei, treinei de novo, rodava roleplay com a Di, negociava com a Di, igual vocês estão fazendo lá com o Jonatas, que a gente disponibiliza o Jonatas para vocês rodarem a negociação, veio a primeira venda. Caramba! Aí eu fiquei grande, topo do mundo. Depois continuou, mesmo ritmo, pega o flow. Lembra que eu falei no começo? Venda é energia e é frequência. Eu estava numa frequência de exaustão, mas de não desistir, de positividade, vamos, dormiu, tava novo, veio a primeira. Aí abriu uma linha de frequência diferente. Cara, eu sou capaz. É possível fazer. Dá certo esse negócio. Continuei o mesmo ritmo, só que agora com uma habilidade melhorada, porque eu fiquei repetindo. O quanto nós estamos repetindo aquilo que precisa ser repetido para se transformar numa habilidade. Negociação e venda é repetição e matemática. Rafa, eu quero ter uma empresa previsível. Seja previsível. Seja consistente. Seja constante. Agora, a maioria das pessoas não mantém 1 mês de ritmo, rotina e ritual. Se eu não mantenho 1 mês de ritmo, rotina e ritual, não existe mágica. Ai, Rafa, mas o arpão é difícil. Eu estou trazendo esse exemplo para vocês porque, graças a essa virada de chave que eu tive lá, Júnior, quando eu nem entendi o porquê que eu estava na doctorária sendo closer. 2 meses depois, eu fui recordista de venda. Número 1. 2 meses depois, eu assumi uma cadeira de gestão naquela mesma empresa global. Sem falar inglês, eu estava fazendo reporte internacional. Porque vomitava no carro, mas chegava de manhã sem ninguém ver minha tribulação. Eu não estava vulnerável na frente de tubarão, eu ficava vulnerável e chorava em casa com a minha esposa. E voltava forte para fazer aquele negócio acontecer. Agora, o quanto nós estamos realmente se dedicando àquilo que é a nossa missão, aquilo que é o nosso propósito e qual é a missão e o propósito de vocês para o outro lado da ponte que vocês querem chegar. Todos vocês conversaram ou comigo, ou com o Edu, ou com alguém do nosso time em alguma fase, e vocês disseram, meu sonho é esse. Mas existem desvios durante essa caminhada. Esse desvio, ele tira a gente do caminho da empresarização. E sem ter um CPF consistente, a gente não vai ter um CNPJ consistente. Mesmo como intraempreendedor, nós já estávamos treinando o nosso CPF, né, para estar passando pelo que a gente está passando hoje, que é um crescimento exponencial de dentro do nosso negócio. Hoje nós estamos com 11 pessoas, mas essas 11 pessoas só são fortalecidas porque, cara, a gente chega com uma energia altíssima aqui para transferir essa energia. Porque senão, Júnior, eu trazer uma pessoa e eu não ter energia
para puxar essa pessoa para a visão do negócio, ela não vai performar. E aí eu vou ter que estar toda hora descendo lá de novo no operacional de execução, não é nem na supervisão do operacional. Eu entendi o ponto que você me trouxe lá. Rafa, eu preciso sair do operacional. Hoje eu não estou no operacional, mas eu estou aqui com o Edu do meu lado. Edu está negociando, daqui a pouco Edu, joga para cá. Joga no peito do pai que nós vamos fechar. Eu venho aqui, troco uma ideia, eu venho aqui, estou preparado para tocar um sino, eu chego aqui, se eles estão em baixa moral, eu elevo a moral. Só que esse é o nosso papel. Só que para chegar nisso, eu tenho que fazer comigo mesmo. Vocês já viram aquela máxima do avião? A gente chega no avião, a aeromoça ou o comissário do bordo, ele vai dizer, primeiro você coloca o oxigênio em você, depois você transborda para as outras pessoas. Então nós não podemos pular etapas. Se a gente tentar pular etapa, provavelmente a gente vai criar um time enfraquecido, que o time vai ser o nosso espelho. Vai ser o nosso espelho. Às vezes as pessoas falam, a Di fala para mim, a Valentina puxou você, meu Deus, ela é insuportavelmente positiva e cheia de energia. Eu falo, que bom que ela é assim, que bom que ela é. Essa energia, ela emana. E a gente consegue transmitir para vocês, talvez eu esteja transmitindo algum tipo de energia aqui. E vocês estão pegando. Estão aqui comigo porque a nossa frequência está subindo cada vez mais, está subindo cada vez mais, está subindo cada vez mais. E você pega um pouco disso e transmite para vocês, transmite para o teu negócio e continua crescendo. Ó, o Giovanni colocou. As pessoas compram energia. Qual é a sua hoje? As pessoas externas e o teu time. Quero ter um time campeão, é energia. A gente errou no nosso negócio há um tempo atrás, eu estava muito no operacional e eu falei, Di, faz a gestão da equipe de vendas. Só que ela é uma pegada do pós-vendas. Não foi, Di? Trazendo vulnerabilidade aqui para vocês. E aí a gente viu que ficava morno. Estava morno, porque não é a Di para essa cadeira, é eu para essa cadeira. Estou aqui na sala com a operação, gritando que nem um louco, o dia inteiro. E vamos, e parabéns, Su, e vamos, Edu, e para cima, e para cima, e para cima, avante, avante, avante. Já batemos meta esse mês, agora a gente tem super meta para bater até sábado, fazendo ação e desenhando super meta para bater até sábado. Cara, da onde vem essa energia? Resultado empodera, mas existe um processo. Qual é o nosso processo e qual é o dragão que a gente precisa ultrapassar? Tem que ter estômago. Vai doer. Seja no arpão, seja no tráfego, é a vida natural do empresário. É natural. O Ali comentou, estou com um problema no gate do pagamento. O Júnior falou, caramba, está no operacional, estou numa turbulência muito grande. Energia vende e venda liberta. Anotem isso, energia vende e venda liberta. Rafa, por que venda liberta? Você traz caixa para o teu negócio, caixa ajuda a financiar escala e crescimento. Se eu não tenho uma empresa que aporte, se eu não tenho alguém que vai me levar para um próximo nível, ou um sócio investidor, alguma coisa assim, a gente tem que fazer. Hoje a gente está escalando com capital 100% próprio. Da onde que vem? Energia, do zero. Como é que um sapateiro, atendente de call center e uma atendente de padaria, que a Di veio de atendente de padaria, está construindo um negócio milionário? Energia. Se eu posso dizer para vocês, é energia e venda. Ali, comenta, irmão. É muito incrível assim a coincidência, né? Porque ontem à noite eu estava pensando, tipo, aonde foi que eu errei? Porque eu fiz duas calls e eu não vendi, né? E justamente para duas consultoras que trabalham com essa questão de energia, né? Duas bem espiritualizadas, assim. E uma delas, que foi ontem a call, foi muito interessante, porque é uma pessoa, assim, super vitoriosa, que teve uma história de vida drástica, né? Uma pessoa que teve acidente, que se quebrou tudo, tinha tudo para a vida virar um caos. E é uma pessoa que está
com bastante sucesso. E ela percebeu o valor na minha proposta, na minha promessa. Porque ela falou que ela não está conseguindo vender mentorias, né? Tá toda errada em mentorias. Só que ela chegou e disse assim, mas Alexandre, eu agora não consigo entrar nesta mentoria, mas eu tenho uma proposta para você. Uma mulher assim com muita energia, assim, muito parecida contigo, o jeitão dela falar. E ela disse assim, quem sabe tu me ajuda, a gente pode fazer uma troca de umas 2 ou 3 sessões que tu me ajuda, que eu preciso ter uma luz, e eu te ajudo, porque eu sei exatamente da energia que você precisa. E, rapaz, eu fechei com ela, porque eu percebi verdade, né? E eu percebi, né? E eu converso muito com a minha namorada, vocês conhecem a Núbia, que vem nas segundas-feiras comigo, a Núbia é toda espiritualizada, e ela me ajuda muitas vezes a parar para pensar nisso, porque como eu sou um cara muito ainda da liderança, do corporativo, eu percebi que essa pegada das vendas, essa pegada do atropelar quando você vai fazer uma call, atropelar no bom sentido, assim, entrar com toda uma energia, fazendo com que a pessoa perceba que você está bem em todos os sentidos, né? É incrível. Então, agora você trazendo isso para cá, Rafa, me faz ainda mais, né, prestar atenção nisso, né? É como a gente cuida da nossa energia, né? Começando ali pela manhã, né? Fazia já alguns anos que eu não acordava às 5:30 da manhã, e agora para mim virou natural. Eu treinava na academia praticamente sempre à noite, ou seja, ia para a academia para cuidar de mim quando eu já estava morto. Agora, 6:30 da manhã, eu estou lá. Então, isso tudo, percebo que está dando um reflexo. Dá. Faz muito sentido. Dá total. E a energia, ela está conectada muito com um primeiro C. São 3 Cs que a gente trabalha para um empresário de alta performance e a gente pode trazer para a camada de venda. O primeiro C é confiança em si mesmo. Se eu não estou confiando em mim mesmo, e aí é o meu poder pessoal, eu não consigo transmitir energia. Energia não é entusiasmo. Energia é diferente. Você pode me olhar, eu tenho os dois. Eu tenho energia e entusiasmo. Mas você conseguir ter energia e transmitir o teu poder pessoal, já vai ajudar e vai ajudar bastante. Eu aciono os dois porque daí é a minha personalidade. Eu tenho entusiasmo natural. Por isso que eu sou insuportável igual a Valentina, igual a Di fala, brincando lá em casa. Eu tenho os dois. Isso soma. Mas aí é perfil comportamental e personalidade da pessoa. Tá? Acredito que o Giovanni vai até comentar um pouquinho. Eu já vou passar o bastão para ele, que é profissional da área. Mas tenho isso. Aciono isso intencionalmente. Então, quando eu estou em um movimento aqui, por exemplo, ou eu entro em uma reunião, ou estou em um network, normalmente eu vou lá, é que nem uma frequência de rádio, eu tenho um botãozinho aqui dentro que eu vou virar um pouquinho o tom acima, e aumentar o volume, sintonizar a minha frequência para ela aumentar o tom. Então, se você estiver tomando um café, eu não vou falar com a mesma entonação, com o mesmo tom de voz que eu estou trazendo aqui para vocês. E talvez não vou gesticular tanto, mas agora eu estou intencionalmente trazendo mais energia para dentro dessa nossa conversa. Isso vai ajudar eu transmitir esse tom mais alto para vocês. Então, Ali, é como se você fosse mudar o teu tom. Como é que eu mudo o meu tom e me coloco em estado energético? No começo, quando eu aprendi sobre o poder da fisiologia, cara, Amy Cuddy, ela falava lá da Mulher Maravilha, do Yes. Então eu colocava uma música de empoderamento, fazia uma posição, depois isso começa a ficar mais natural e faz parte do nosso DNA. Ajuda demais, mas vem no primeiro C e vai te dar confiança no teu poder pessoal. Vou passar para o especialista agora, Giovanni, manda bala. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom demais. Eu vou compartilhar aqui, acredito que pode fazer sentido para você que está aqui. Eu acredito que Deus une propósitos. Então, se existe uma coisa que você precisa, de repente, olhar mais a fundo, é o que está roubando a sua energia. Né? Existe algo que rouba a minha e a sua energia, que se chama preocupação. Então, você precisa entender primeiro, porque eu quero ter energia,
mas eu tenho um gargalo, eu tenho algo que, por mais que eu faça, eu tenho menos. E isso precisa trabalhar alguns pilares. Os 3 pilares são primordiais para que o ser humano consiga ter alta performance, que tanto se fala. Que ter alta performance não é ter sobrecarga, que é o que as pessoas estão entendendo. Alta performance é me matar de trabalhar. Não. Alta performance é alguém olhar e dizer, caraca, tenho que sair da frente do Rafael, que ele vai me passar por cima, porque ele sabe onde ele quer chegar. Ele acorda às 5 da manhã, ele é produtivo, ele faz o que precisa, ele deixou a mesa dele, ele foi para casa, a mesa dele ficou organizada, ele trabalha, aí podemos trazer a alta performance como shalom, paz, nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Então, olha, 3 pontos. Por que as pessoas não conseguem resolver a preocupação? Porque elas não têm consciência. 88, tem um estudo que 88% das pessoas agem de forma inconsciente, 100% do dia. E a minha pergunta para você que está aqui hoje, por que você acordou? Então, esse é um ponto, porque consciência é a única característica humana para que você mude, que você consiga transformar, sabe? Pegar uma unha e rasgar ela aqui em cima, que aquilo vai te incomodar tanto que você vai dar um jeito. Isso é consciência. Segundo ponto é autoconhecimento. Como que você vai conseguir resolver se você não se conhece? Como que você vai edificar um prédio em cima de um terreno que você não tem estudo sobre ele, se ele é uma área de banhado, se é rocha, fica difícil. E a terceira é a autorresponsabilidade. E sim, tem muito a ver com perfil comportamental. Só que entende que eu sou dominante puro. 93, estava em reunião antes com a Dia aqui, para mim, assim, ó, vai pro jogo. Eu tenho que jogar. Se você quer matar o Giovanni, deixa o Giovanni quieto. Eu tenho que ir para o jogo. Só que para isso é justamente o quê? É desenvolver inteligência emocional. Então, olha que eu falei de algumas coisas, mas eu quero que você olhe e anote um ponto. Depois de Deus, a sua busca eterna é por inteligência emocional. Porque Constante. Constante. Porque tudo isso que eu falei, que é consciência, autoconhecimento e autorresponsabilidade, só vai vir com muita inteligência emocional. E aí você vai começar a entender. Por quê? Por que a venda não acontece? Porque você vai preocupado para a venda. E eu não estou falando aqui de você, eu estou falando do que era o Giovanni. Eu ia preocupado para uma venda. E eu só reverberava a minha preocupação, eu não fechava a venda. E aí, Giovanni, a gente traz uma conexão com esse ponto que você falou, que é a escassez. Quando a gente está escasso, preocupado, tem muita conexão com escassez, precisando de dinheiro, você não está lá para entregar genuinamente para o cliente que está do outro lado. Para agregar valor. Nota de 200, está vendo uma nota de 200 na sua frente. E aí, quando você olha para isso, perdão da palavra, mas lascou, fudeu, você não vende. É isso. A venda fede. Eu não sei se vocês já ouviram eu usar essa frase, mas quando a gente entra escasso na venda, cheio de tribulação, a venda fede. É uma frase bíblica que está queimando no meu coração desde semana passada. E Jesus, quando ele estava atravessando o mar da Galileia, e nessa travessia, ele estava numa tempestade, uma tempestade muito horrenda, e ele estava dormindo, calmo nessa tempestade. Como é que você dorme numa tempestade? E os discípulos estavam nesse mesmo barco. E eles, nesse mesmo barco, totalmente preocupados. O que vai acontecer? O barco vai afundar, o barco vai quebrar, nós vamos morrer. E eles começaram a tentar acordar Jesus. Jesus nos ajude, Jesus tranquilo, calmo. Levantou, o que está acontecendo? Tirou a remela dos olhos, olhou. Senhores, fiquem calmos. Ele olhou e repreendeu. Na hora que ele repreendeu, mar calmo. A tempestade acabou. Porque ele não entrou naquela briga mental, naquela briga emocional, que os discípulos estavam naquela tortura. Quando ele terminou, ele olhou
Homens de pouca fé. Vocês poderiam fazer isso também, mas vocês são homens de pouca fé. Na tribulação, o quanto nós estamos acionando a fé. O quanto nós estamos acionando. Os primeiros 6 meses do nosso negócio, hoje nós estamos com um negócio previsível, consolidado, em expansão, crescendo, mas os primeiros 6 meses a gente chegou a pontos de falir e eu voltar para o CLT. Não estava virando. Posso só complementar aqui, Rafa? Claro. Olha só. O que os discípulos estavam vendo? O cenário externo. Só que o cenário externo é reflexo do que está no meu interno. Então, quem sabe o seu foco hoje seja mudar o cenário externo. Pare de dar foco nele. O seu cenário externo só vai mudar quando você mudar internamente. Quando a paz estiver aqui. Imagine você pegando uma semente, cortando 5% dela e plantando. Você acredita que essa semente vai germinar? A grande probabilidade esmagadora é que não. Então, o quanto você tem entregue 100% daquilo que você deseja nas mãos de Deus e confiado nele? Porque se você tem preocupação, você tem tribulação, Deus não vai agir na tua vida, Deus não age na dúvida. Se nem você acredita que é possível vender uma mentoria de 2 mil, 5 mil, 50 mil, 100 mil, 200 mil, por que Deus teria que tornar isso possível na sua vida? Então, olhe para dentro, e uma das coisas, pare de olhar para aquilo que você tem deficiência, tenha ciência do que você tem deficiência, mas bate tanto naquilo que você é bom, que os caras vão dizer, caraca, não tem quem pare esse cidadão, ele sabe o que ele é bom e ele sabe onde ele vai chegar. E por quê? Porque muitas vezes se para de bater no que é bom porque pensa que está sendo superior às outras pessoas. Não. Você sabe onde quer chegar, você tem uma visão de futuro, você tem metas, você não tem tempo a perder. Então, entregue 100% das suas sementes a Deus. Você é capaz. Amém, amém, amém. Eu vou trazer uma última frase bíblica aqui. Observem as aves do céu. Não semeiam, não colhem nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? É sobre esse versículo, o quanto nós estamos tribulando o nosso coração, mas lá em cima, ele já sabe exatamente o que vai acontecer e ele não vai deixar com que você passe por necessidade. O resto é carne, o resto é o sistema que a gente está incluído. E quando a gente entende esse jogo de sistema, ninguém segura. O poder pessoal e a energia nos avança. Eu indiquei 2 livros ali, que a Águida perguntou. Os Segredos da Mente Milionária ajuda bastante a trazer esse poder pessoal. Limite Zero, do Joe Vitale, é um livro muito bom para essa conexão espiritual também. Então, são livrinhos rápidos, coisa de 1 semana vocês conseguem ler para trabalhar essa camada. Hoje a primeira camada foi empresarização, mas empresarização para o próximo nível. O Júnior falou de saída operacional, está conectado com esse poder pessoal do CPF. Cuidem de vocês, cuidem do coração, cuidem da alma, cuidem do espírito. E cuidem do corpo de vocês. Isso vai fazer com que vocês tenham uma energia insuportável. E vai fazer com que vocês movam outras pessoas, liderem e influenciem outras pessoas. E agora a gente vai entrar numa camada mais técnica, mas 20% do jogo. Que é o conteúdo do Instagram. São os funis de vendas. Essa camada inicial que a gente colocou aqui hoje, pouco provável que a gente consiga implantar essa habilidade e fazer com que essa habilidade se transforme em resultado. Vocês me pediram, Rafa, a gente quer entender como postar o conteúdo. Eu vou trazer para vocês aqui a linha que a gente usa e a filosofia que a gente usa de conteúdo. Isso daqui vai se transformar num futuro em uma aula dentro da nossa plataforma, mas aqui eu quero compartilhar isso que já vem dando certo.
dentro do nosso negócio e como a gente está fazendo isso para ter geração de demanda e ter uma vitrine muito bem posicionada lá dentro do nosso Instagram. O nosso método, ele chama Instagram Campo Minado. Rafa, beleza, entendi. Instagram Campo Minado. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Maravilha. Ó, quem ficar até o final, eu vou mandar esse aqui para vocês lá no grupo, para que vocês tenham esses templates, para que vocês peguem até algumas ferramentas que vão auxiliar vocês na criação do conteúdo. O Instagram, a anatomia do Instagram, ela se divide em algumas fases. Primeiro é a vitrine desse Instagram e a linha de entrada desse cliente quando ele vem. Então, olhem aqui, visualizem o Instagram de vocês. Dentro do Instagram de vocês, você tem lá a foto, você tem na foto os teus stories. Qual que é o objetivo dos stories? Criar lista de lead. Todo mundo que viu teus stories ontem é uma lista de lead, é uma oportunidade. Escrevam isso aí, tá gravando também, escrevam isso. É uma lista de lead, é uma oportunidade. 2, destaques. Também é para gerar lista de lead e para criar funis aqui dentro. Só aprovar aqui. Para criar listas de lead. Deixa eu ver, acho que saiu minha tela, né? Sim, tá aparecendo no Meet. Aí tem gente entrando. Só mais um momento, turma. Só organizar aqui. Eu vou parar de gravar e vou começar a gravar de novo. Pronto, vamos lá. Então, o Instagram, ele é feito para que você crie conexão com os seus clientes, mas quando a gente olha para a caráter de conversão, tudo é lista. O Stories é uma lista, os destaques são listas. E a anatomia do feed, eu faço uma analogia com um campo minado. Vocês já jogaram Batalha Naval? O que a Batalha Naval tem? Quando você está apertando os quadradinhos, ela explode. E você converte esses clientes ou você conecta com esses clientes. Então, logo, aqui, dentro dessa anatomia, o que é legal? Deixar 3 conteúdos fixados. Um de conexão, com a essência autêntica de quem você é, qual que é a tua causa, qual que é a tua luta e para onde você está indo. A tua essência autêntica. 2, trazer o teu método. Eu já vou explicar o como fazer isso, mas aqui é só para vocês entenderem o que é. 3, trazer algo de credibilidade. Trazer você no palco, trazer você com um case de cliente, trazer a história que você teve conectada a você mesmo como um próprio case, caso você não tenha cases externos ainda de cliente. Então você traz isso aqui e fixa lá. Por quê? Lembra da Batalha Naval, quando a pessoa clicar, ela tem que ver rapidamente quem você é, na essência, o teu coração. Ela precisa ver o que você ajuda ela, de onde você tira ela e para onde você leva, que é a jornada do método. Júnior, lembra que lá nas aulas você está vendo? Está criando os métodos, o pilar. É aqui, ó, no método. A gente está falando de SaaS, beleza, mas lá no SaaS a gente vai ter que ter uma embalagem. Vai ficar mais claro quando a gente fizer a nossa call de implementação, tá? Mas aqui vai ter que ter embalagem, então a gente vai colocar o método. E aqui a credibilidade. Cara, da onde veio o Júnior? Que empresa o Júnior trabalhou? Quanto ele construiu?
Para onde vai o júnior e aqui quais os resultados? Você já tem muito case de cliente, cara, depoimentão dos clientes aqui. Grava, faz um só com todos os cortes de 10 segundos com cada cliente dando depoimento da transformação que o teu SaaS fez e fixa aqui. Pã. Fixa eles, deixa fixado. Fixou. Por que fixar, Rafa? Vocês já começaram a seguir alguém? Vocês viram que assim que você começa a seguir, de um dia para o outro, você fica sendo bombardeado pelos conteúdos daquela pessoa no feed? E vem normalmente os 3 primeiros, tá? É como se fosse um corredor polonês de persuasão. Não sei quem é da época de escola, né? Hoje em dia é bullying isso aí, mas na minha época tinha o tal do corredor polonês, era pancadaria, tinha que passar pelo meio do corredor. É a mesma coisa. Aquele corredor polonês de pancadaria, ali a pessoa vem passando por aquele meio. Então é o conteúdo de... Esses 3 conteúdos eles vão servir para isso. E depois, você vai ter um conteúdo de atração. Eu já vou explicar o fundamento de cada um. Um conteúdo de retenção, que vai ser conectado a teu método, a tua prova de maestria. E um conteúdinho de conversão. Esse daqui, conteúdo de conversão, é 10%. Rafa, me dá uma proporção disso. Vocês estão numa fase de crescer base, a maioria de vocês. Então, o atração aqui, vocês vão colocar lá mais ou menos 70% do conteúdo de vocês. Topão de funil. 20% de retenção, que é mais técnico. Rafa, quando eu posto coisa técnica, ninguém fala. Porque ninguém quer saber. Isso é real. Ele está no Instagram querendo entretenimento. Ou seja, nós vamos focar em 70% conteúdo de entretenimento. Conteúdo topão. 20% retenção, 10% conversão. Tipo assim, traz até um pouco de conteúdo educacional, de retenção, mas leva ele para um link da bio, leva ele para alguma chamada, para ele ter uma interação de conversão junto com você. Como a gente vende high ticket, não vende direto high ticket ali. Sempre traz ele para uma camada, para uma conversa, depois leva ele para um próximo nível e converte. Ah, eu vou fazer um webinário, conversão, convida para o webinário. Essa é a linha editorial. E tudo isso aqui se transforma em lista. Então você vai ter aqui, agora, 3 camadas de lista para trabalhar. Visita sincera, quem está começando a seguir você desse conteúdo de atração. Gatilho social, quem interagiu com algum gatilho. Se vocês olharem, quase que semanalmente eu posto algum tipo de gatilho social no meu stories, para não dizer diariamente. Vou dar um exemplo. Eu postei essa semana de qual que é o maior desafio que você passa no teu negócio hoje? Atrair demanda e oportunidade ou sair do operacional? Quem clicou lá se transformou em uma lista. No outro dia eu vou abordar essas pessoas. E abordo essas pessoas para trazer elas para o próximo nível. Beleza? Então aqui é o conceito do Instagram Campo Minado. Durante muito tempo, eu não postei quantidade de conteúdo. Eu tive períodos de 6 meses sem postar nada no feed. Nada. Porque não é ali que a gente joga o jogo, na nossa metodologia. Na nossa metodologia não é por ali que a gente joga o jogo. Nós jogamos um jogo muito mais de funil comercial, tanto o arpão que a gente prospecta, quanto os funis de tráfego que ele já vem um lead entrando direto. Então aqui a gente tem 2 caminhos. Caminho 1, Rafa, quero organizar o meu campo minado, mas eu não estou com tempo para postar conteúdo ou não é uma habilidade desenvolvida. Você vai deixar ele organizado e vai trabalhar uma linha editorial, talvez mais espaçada, semanal, com 4, 5 conteúdos por semana. É super natural fazer, é super tranquilo fazer. Começa assim. Mas faz pelo menos a vitrine.
para deixar essa vitrine posicionada. Que quando a gente fizer uma prospecção, esse cliente vai bater lá e vai olhar quem você é, para onde você leva ele, qual que é a tua credibilidade. Tem uma vitrine, tipo você chega numa loja, ele não fica mudando do manequim a roupa todo dia. A gente vai posicionar a vitrine de vocês. Rafa, eu quero crescer base. Hoje nós estamos testando alguns conteúdos de crescimento de base. Então, onde nós estamos apostando? Nessa proporção que eu falei, 70% em atração. Vocês olharem o nosso conteúdo, está muito de atração. Eu estou testando várias variáveis para crescimento de base. Mas onde nós faturamos no nosso negócio, prospecção e funil, tráfego direto. Não sou a pessoa do viralização. E a gente tem clientes, inclusive, que viralizam, tem 100, 200, 500 mil seguidores, mas que não vendem. O jogo é o comercial. Não vai adiantar a gente fazer um monte de conteúdo, até ter alcance ou viralizar, se a gente não sentar na cadeira do comercial, que é para pegar essa lista, mandar mensagem ou fazer ações de conversão para esse cliente virar teu cliente. Primeiro caminho, deixar uma vitrine organizada sem uma rotina de postagem. É um caminho para quem quer trabalhar o funil de arpão, dar foco no funil de arpão, e quem quer trabalhar um funil de tráfego. O conteúdo vai ser um plus. Segundo caminho é quem quer realmente jogar o jogo de crescimento de audiência. É um caminho muito na linha daquilo que a gente conversou hoje no início, da fase que eu passei na Doctoralia. As pessoas que dão certo nesse caminho da atração, vocês sabem quanto elas postam por dia? 7, 8 Reels por dia. Eu vou ensinar como, tá? Mas é volume. É volume. É uma intensidade alta. Então, onde você vai colocar intensidade? Nós escolhemos no nosso negócio, durante praticamente 3 anos, a não postar volume. Hoje, e aí é importante vocês filtrarem o que eu digo para vocês para não tentar me modelar por inteiro. Por quê? Nós temos estrutura de time hoje. E talvez você não tenha a estrutura de time para aplicar tudo na intensidade que eu aplico aqui. Hoje nós temos uma equipe de pré-vendas que me ajuda a fazer lista. Hoje nós temos uma equipe de vendas que me ajuda a converter. Quando era só eu optei não ter esse volume, foquei no comercial, trabalhando. Então, quem está nesse momento que não tem a equipe, eu recomendo que siga esse passo. Quem está no momento, Rafa, já estruturei um time e quero, eu gosto, eu tenho facilidade. Nós temos a Zinângela, que ela tem uma facilidade enorme de postar conteúdo 24/7. Toda hora ela fala e sai o conteúdo. Então, faz. É escolher qual é a energia que você vai aplicar e o que é o essencial para ti. Beleza? Então, dito isso, a gente tem esses 2 caminhos aqui de aplicação. A Águida, por exemplo, o Júnior não passaram ainda por call de implementação comigo. Lá na call de implementação com vocês, eu passo uma orientação mais específica do que a gente vai rodar e a gente toma uma decisão juntos, tá? Não se preocupem com essa dúvida que eu gerei, que eu sei que eu gerei uma dúvida na cabeça de vocês agora, mas eu tenho que deixar claro os caminhos que a gente tem. Rafa, beleza. Para todo mundo, faz o campo minado e organiza o campo minado. Depois, a intensidade de volume você vai aplicando conforme o momento estratégico de dentro do teu negócio. Quero crescer base, estou com tempo e quero me desafiar. É o que eu estou fazendo hoje, estou me desafiando. Eu não sou o cara do conteúdo, eu sou o cara da venda. Nós temos uma empresa de venda. Nós estamos nos desafiando para o volume. Qual que é o primeiro passo? Organiza o teu posicionamento. A gente vai organizar foto, bio e um link de captura. O que vai acontecer aqui? A gente precisa olhar uma foto que a pessoa vai se conectar com você rapidamente, ver verdade em você rapidamente e principalmente ver o teu semblante, ver o teu rosto. Então ela é próxima do rosto. Tá vendo essa aqui? É mais próxima. Tá vendo esse daqui? Ele é mais próximo. Existe
a linha do posicionamento. Então, se a gente quer transmitir um pouco mais de autoridade, uma foto e um posicionamento mais premium, você pode sem tanto sorriso. Mas depende do perfil e da personalidade. Eu não quero fechar vocês. Que nem a turma dos arquétipos. Não. Trazer a essência de vocês. O que você quer transmitir? Eu quero transmitir algo porque eu sou essa pessoa. Da água na taça, fechada. Realmente eu não sou tão acessível. Transmite isso lá. Agora não vai vender algo que depois você não consegue sustentar já na foto do perfil. A leveza também rola. Foto aberta, pode colocar uma aberta. Então aqui a gente poderia aproximar. Então você pode trabalhar essas duas linhas. Qual que é a essência aqui? Uma foto próxima do teu rosto. Para que a pessoa consiga ver você. Ver você. Vou trazer alguns exemplos aqui de algumas fotos. Ó, Paulo Vitor, essa é a minha. Essa daqui é a Laís. Ó, a Laís já traz um pouquinho mais de sorriso. Tá vendo que traz leveza? Sorriso leve. Paulo Vitor já fecha um pouco. A minha traz um sorriso leve também. Então, essas fotos aqui, elas vão ajudar. E elas vão fazer parte da identidade de marca. Tanto que a minha tá essa ainda, mas eu tenho que atualizar. Já faz um tempo que eu estou usando ela, meu cabelo mudou. Eu mudei. As vídeos da plataforma, vocês viram que nem parece eu. Tem gente que me pergunta, Rafa, era você que estava lá na plataforma. O conteúdo é o mesmo, mas sou eu que estou lá. Só que nós mudamos ao longo do tempo. Então a gente vem atualizando e vem alterando. Legal aqui, fundo neutro, rosto centralizado, roupa que representa o valor da tua entrega, olhar firme, sem exagero. Alguns insights, eu vou compartilhar isso aqui com vocês depois, tá? Bio. A bio. Primeira linha, proposta de valor clara. Segunda linha, credencial ou diferencial, o resultado que você gerou. Terceira linha, algo que gera uma curiosidade e faz a pessoa aplicar no link. Você pode colocar o formulário de aplicação, que é aquele que vocês construíram comigo nas aulas lá. Coloca aqui, ó, clique e aplica para receber uma microconsultoria para a tua aceleração, para você alcançar o resultado X, que já vai estar dizendo aqui, ó. Eu deixei um framework. Ó, Gui, tem gente que não gosta do ajudo, que está muito batido, você pode colocar faço. Traz um sinônimo, tá? Eu nem uso mais o ajudo, mas você traz um sinônimo, faço. Você pode usar guio, perfil do cliente. Quem é o cliente? Quem? Guio, empresas. Qual que é o benefício que você vai transformar lá? A Ana, por exemplo, ela está falando muito sobre a parte de desenvolvimento de liderança, de um RH estratégico. Guio empresas a implementar um RH estratégico que cresce, reduz turnover, sem sobrecarregar o dono. Um exemplo. É isso que ela faz. A proposta de valor dela está numa linha lá. E aí, linha 3. Rafa, isso aqui vende? Não, isso aqui traz, de certa forma, o teu posicionamento. O que vende vai ser as outras camadas. A turma acaba valorizando demais a bio. E dá até crise existencial nisso aqui. Não é a bio que vai fazer vender ou vai fazer desvender. Não tenham crise existencial com isso. Não precisa ficar mudando a bio toda semana, porque não é ela que vai mudar o jogo. O que vai mudar o jogo são as estratégias comerciais e até o teu campo minado bem posicionado, com a gente fazendo ações comerciais para trazer o cliente na tua frente. Aqui, ó, no ecossistema Legends é Experts só. Quem eu atendo? Experts. Vendem mais caro todos os dias com alto lucro e recorrência. Resultado, mais de 20 milhões para clientes. Leia a carta secreta. Gerei curiosidade. Tem hora que eu mudo, tem hora que eu coloco uma carta secreta, tem hora que eu coloco, faço uma aplicação. Eu tenho alguns gatilhos ali. No caso de vocês, como vocês já estão fazendo o link do formulário, vocês colocam o link do formulário ali. E aqui o template. Aqui o template eu vou mandar para vocês no final. Esse templatezinho, vocês podem pegar o template e colocar lá.
para fazer a aplicação. É só preencher nos colchetes. Massa esse aqui, né? Ajudando vocês aí? Mas deixa fácil? Maravilha. Então, a gente deixa fácil. Aqui, você vai no teu perfil no Instagram, você vai editar a tua bio, você vai estruturar, usar essa estrutura acima, tá feito. Checklist. Bio que comunica, benefício específico mensurável, diferencial é comprovável e autêntico, e a CTA gerou curiosidade. Você vai fazer esse checklist e ver se ele gabaritou aqui. Está posicionado. Essa é a tarefa de vocês hoje. Quem vai fazer essa tarefa hoje? Coloca eu aqui. Bom demais. Links de captura. Ó, eu. Maravilha, maravilha. Vamos revisar hoje. Show demais. Aqui nós temos alguns links de captura. A gente pode colocar uma carta de venda. Não precisa, aqui eu vou deixar por último, porque é importante que eu ensine vocês a fazer a carta de venda. Vocês podem ler como curiosidade a minha carta de venda. Quem quiser, me manda lá no teu grupo. Rafa, eu quero fazer uma carta de venda. Eu mando o framework para não alongar essa aula. Tem o framework, tem o como fazer, tem o passo a passo, estilo esse de colchetes. Que é uma Eu quero, já manda. Eu mando o framework. E tem o formulário da microconsultoria, que é muito parecido com um que eu estou orientando que vocês já têm lá na aula. E tem um formulário de aplicação direta para a mentoria. Rafa, qual que é a diferença de aplicar para a microconsultoria e de aplicar direto? Eu não recomendo que quem ainda não tem um posicionamento digital muito forte coloque a aplicação direta. Dificilmente as pessoas vão aplicar direto para entrar para o programa. Elas têm que passar por uma camada de elevação de nível de consciência e confiança. Então, você vai entregar para ela uma microconsultoria para agregar valor. Porque o teu conteúdo ainda não está fazendo esse papel. Quando o teu conteúdo estiver fazendo esse papel, e se tiver uma audiência aquecida ali dentro, faz sentido colocar um formulário de aplicação direta para o programa. Por onde eu recomendo que vocês façam as estratégias agora? Ou aqui, no formulário de microconsultoria, ou na carta de vendas. Mas leiam a minha antes, Ana, por mais que você já queira, leia, para ver se faz sentido você criar uma estruturada para você também. Vocês vão ver. Ela conta a minha história, ela traz promessa, ela tem camada, ela tem depoimento, é bem legal, ela converte, de vez em quando eu faço até tráfego com ela. E é bem simples, sabe onde é que eu fiz? No Notion, dá para fazer no Word. É muito simples de fazer, dá para colocar o link do Word ali. Não precisa ter aquela coisa complexa de página de venda, contratar gente para fazer. A minha não é assim, vocês vão ver. A minha é essa aqui, ó. É feita aqui nesse aplicativo que eu estou usando, assim, direto. Só coloquei uma foto ali em cima e escrevi. Simples. No final, para onde a pessoa vai? Para o WhatsApp. E a pessoa me chama no WhatsApp. Então, dei uma lidinha nela, vejam. Para vocês terem, vocês podem ficar brincando com ela, de vez em quando mudando ali. E nos stories, lembra que o stories é lista? Nos stories você pode chamar. Clica aqui, coloca o link e chama a pessoa. Clica aqui, coloca o link e chama a pessoa. Então, posicionamento aqui do Instagram. Alguma dúvida, pessoal? Desse posicionamento, essa é a estrutura que a gente acabou de organizar. Alguma dúvida? Ou podemos avançar agora para conteúdo? Pode avançar. Vamos nessa. Bom demais. Qualquer coisa, vão mandando as dúvidas ali também, que a gente vai tirando para vocês. Nas perguntas. Instagram Campo Minado. Rafa, beleza. Criei lá os conteúdos. Primeiro conteúdo é um conteúdo de conexão. O que é o conteúdo de conexão? É essa base que eu comentei com vocês. Você vai contar quem você é, onde você está, para onde você está indo e a tua essência. Dizendo por que você faz aquilo que você faz. Formato desse conteúdo. Deixa eu mostrar rapidamente aqui para vocês. Eu tenho um conteúdo de conexão que foi na imersão. Eu pedi na DIN casamento. É muita conexão. Casamento não, renovação de votos, né? A gente já era casado, eu renovei os votos e foi incrível. Na imersão, a Ana estava, inclusive, foi muito
comovente lá dentro. Então, a gente estrategicamente colocou ele como conexão. Então, quando a pessoa bate no perfil, tem essa camada de conexão, tem aqui o honrando, tem princípios, tem valores, eu estou falando de família. A Di está trazendo ali um comentário dela do sentimento que ela passou, então eu estou trazendo sentimento para cá. Estão vendo só as imagens? Elas já geram conexão por si só. Isso aí faz com que a pessoa fale, caramba, esse cara aí é um cara legal, hein? A esposa dele é uma mulher legal, uma mulher bacana. Nossa, ele honra a família, ele tem princípios, ele tem valores. E o primeiro princípio da venda, eu tenho que gostar de você. A pessoa tem que gostar de você. Então, por exemplo, a Águida, eu já vi que você ministra algumas palavras e já deu muito treinamento, pegar algumas etapas, talvez, ou algumas fases desses treinamentos. Se você gravou, onde você fala da tua história de conexão. Por que você faz o que você faz? Onde você honra pessoas, ou onde você traz a tua história do herói. O que é a história do herói? Onde eu estava preso na caverna, e eu estava lá, sem saber o que fazer, mas tranquilo, levando a vida, e daqui a pouco eu precisei fazer alguma coisa diferente, me levantar para melhorar o meu relacionamento, me levantar para melhorar as vendas. Acabei de contar uma história do herói aqui com vocês, para vocês, da Doctoralia Brasil, quando eu atuei lá. Foi uma história do herói, eu estava lá, mas eu precisei passar por uma tribulação para sair mais forte lá na frente. Isso é um tipo de conteúdo de conexão. Contar essa história. Depois vem um conteúdo de retenção, que aqui traz o método. Esse daqui é um conteúdo de retenção, ó. Onde a gente explica o conceito de alguma coisa. E eu falo, ó, o método, o passo a passo é esse. E eu dou ali as fases desse passo a passo, que é o que a gente faz, trazendo um problema. E aprofundando nessa camada de problema, principalmente o teu método precisa trazer um conceito que, racionalmente falando, essa pessoa não viu. Ana, dá um exemplo. O que todo mundo fala sobre construir um RH estratégico? E que você faz diferente? Que eu faço diferente, eu construo o ciclo de vida organizacional, da entrada à saída do colaborador. Então, eu não vou olhar só para DISC, para perfil comportamental. Eu vou olhar também para o comportamental dele na parte emocional, eu vou contratar com maior assertividade, eu vou trabalhar integração completa, e o meu método, ele trabalha também, não só a experiência do colaborador, mas é uma integração 360. O colaborador também avalia a empresa, porque é aqui que eu consigo entender como empresa, como eu melhoro. Aí eu já melhoro a minha retenção, NR1, eu vou trabalhar e vou reduzir riscos psicossociais e, consequentemente, trabalhar com os turnovers. Quais são os meus maiores motivos de saída? E aí eu trabalho prevenção. Maravilha. E aí, como é que você começa um conteúdo desse? O maior erro das empresas que tentam implementar um RH estratégico é pensar que diz que vai resolver o teu RH. É pensar que análise de perfil comportamental vai resolver, escrever job description. Eu sei que você já tentou tudo isso e até agora a tua empresa continua uma merda. E eu vou te explicar aqui por que a tua empresa continua uma merda. Normalmente, quando eu entro nas empresas, primeiro passo que eu faço é isso aqui, ó. Escreve. Não precisa ser no tablet, igual o meu tá aqui. O meu eu editei e tal, mas pode ser num flip chart, pode ser num caderno. Vocês já viram o meu anúncio do caderno? Quem já viu? Já viram o meu anúncio do caderno? Aquilo lá converte demais, do caderno. Papel e canetinha, papel e canetinha. Pode ser assim, e aí você explica. Você explica ali o conceito. Você consegue dividir na cabeça da pessoa muito bem. Esse caminho é ruim, esse caminho é o ótimo, e vem comigo por esse caminho. É isso que eu faço. E você traz um caminho melhor,
mais leve, que ela chega mais rápido no resultado. Mas não deixem comoditizado o negócio. Se você ficar explicando, passo 1, passo 2, conteúdo é commodity. ChatGPT, Gemini, Manus da vida, você tem conteúdo em tudo quanto é lugar. O que vende é a história. Tem que ter os termos. Você está aplicando como é que eu fiz em empresas multimilionárias. Como é que eu fiz em negócios que escalaram com RH estratégico e hoje o CEO está aqui, ó. E aparece uma foto do cara em Maldivas. E hoje o CEO está aqui, ó, tranquilo. A história que vende. A narrativa que vende. Júnior, narrativa que vende, irmão. O conteúdo não pode estar engessado. Eu lembro que a gente fez análise do perfil. Lembra aquele dia que a gente fez análise do teu perfil? Tá? O conteúdo engessado é a narrativa. É o que você escreve ali. Então, aqui eu estou dando esse exemplo para vocês. Esse conteúdo aqui que eu peguei de educação, de retenção, é o que vai dar a liga. Inclusive, esse conteúdo eu vou subir ele para fixar no segundo aqui. Agora, porque a pessoa vai entrar, ela conecta quem eu sou. Aqui ela vê o que eu faço. No meu caso, ele está batendo e conectando quem eu sou, daí ele já está vindo para credibilidade, que aqui já tem meio que depoimento e prova de autoridade. Então, eu estou mandando muita autoridade. E também retém. Mas eu poderia puxar esse para a terceira camada, porque eu tenho dois com o mesmo fundamento. Vocês estão vendo? O do Anderson e esse da imersão, ele tem o mesmo fundamento, que é credibilidade. Rafa, mas eu não tenho palco que nem você e um monte de gente com placa de faturamento. Não tem problema. Você vai contar a história dos teus clientes. A Ana, por exemplo, eu sei que ela já trabalhou. Ela trabalhou como RH estratégico. É case, eu vou contar a empresa tal. O RH tal. A empresa que eu atuei. Até gerar os primeiros cases de cliente, qual que é a história que eu contava? Doctoralia Brasil. Se você olhar minha carta de vendas que eu mostrei ali para vocês, a primeira foto que tem é eu com a operação da Doctoralia. Além da com vocês. Então, eu venho empilhando novos repertórios e novas histórias. E essas histórias transmitem conexão e transmitem conversão. Então, entendido aqui, de conexão. Conexão, turma. Vou trazer de novo para vocês. Conexão é trazer tua causa, tua luta, teu legado, teus princípios e teus valores. Por que você faz o que você faz e quem é você na essência. E trazer, provavelmente, tua história do herói ali, para a pessoa conectar com você e gostar de você, nessa primeira fase. Segundo, prova de educação, prova de maestria. Você é bom no que você faz? Ok, me conta. Outro conteúdo de prova de maestria, esse aqui, ó. Esse aqui eu estou treinando a equipe comercial. Eu estou dando uma aula, lá no fundo está o Edu, tá a Su, tá toda a nossa equipe, e eu estou fazendo um start semanal. Nessa aula que eu estou dando, eu estou falando com terceiros. Vocês fazem call todo dia aí? Sim ou não? Vocês fazem call todo dia, estão falando com gente todo dia. Coloca o celular para gravar. Deixa do lado, fonezinho, pega um bom ângulo. E esses são conteúdos, é o mais fácil de criar, tá? É o que eu mais tenho facilidade aqui, que é o de retenção, que é o prova de maestria. Você fazendo na prática aquilo que você faz. Águida, você está lá no palco ministrando. Pega alguns cortes que aquilo é prova de maestria. Ali, você está fazendo uma sessão de diagnóstico. Acha um ângulo legal, já deixa um vídeo legal, pega um foninho. Mano, depois você só faz o corte e sobe. Isso tudo é prova de maestria. Isso vai reter. Só que, volto a dizer, qual que era a proporção que eu tinha falado para vocês, turma? Vocês lembram da proporção? 70% conteúdo de atração e 20% de retenção. Exato. Então, esse daqui é um de retenção. Estou mostrando para vocês que é a segunda camada, mas ele vai entrar aqui na linha editorial. Então, se eu ficar só postando retenção, e eu tenho esse hábito, tá? Trazendo, porque é fácil para nós. Eu estou aqui no dia inteiro, a gente está fazendo conteúdo técnico na prática. Para nós aqui é fácil, imagino que para vocês também.
Nós somos consultores técnicos. Já está mais natural externalizar isso. Agora, se policiem para não ficar só postando isso. E aí vir para uma camada mais de conexão, para as pessoas conectarem com você. Ó, esse aqui eu postei hoje. Esse daqui eu postei hoje, ele já está com 26% para não seguidor, 3 compartilhamentos, 1 salvamento. Postei de manhã, falando do quê? Filho. Rafa, que troço tem a ver com conteúdo de venda? Princípios e valores. A pessoa vai gostar de quem eu sou, de como eu crio os filhos. É topo de funil. Lembra do volume que eu falei? Hoje nós estamos postando 3 desses por dia. É intencional. E é intencional que eu não fale nada com nada. Mas quando a pessoa entrou, ela veio, ela bateu no perfil, vai ser retida por um conteúdo que eu falo o que eu faço. E quando ela entra no Stories, aí é o que você faz. Olha lá. Ó. Aí fica claro. Eu não digo diretamente o que eu faço, mas ela vê, cara, o cara tá vendendo. Caramba, ó o resultado do aluno dele. Ó, tô pescando lead aqui. Aqui um lifestyle e hoje de manhã eu tô falando de venda de novo. Fica claro o que eu faço sem eu dizer o que eu faço? Essa é a sacada. Você fala o que você faz sem dizer o que você faz. Só que onde você converte? Eu converto no Stories. Quem tocou aqui, nessa bolinha, vai virar lead, vai virar lista. Eu vou entrar em contato. Quem escalou aqui, ó, digite M10, virou lista, virou lead. Eu entro em contato para agendar uma reunião. Um depoimento. A conversão é mais nos stories. Pegaram a visão? É muito mais atração e muito mais retenção dentro do perfil. Beleza? Ana, dúvidas? Manda lá. O Rafa, você disse que posta uns 3 vídeos aí por dia. Você programa em determinados horários ou você posta aleatório? Como funciona? Excelente pergunta. Qual que é a tática que eu estou usando? Eu validei ela há pouco tempo, que está fazendo total sentido. Eu vou anotando os insights. Então, eu estou agora conversando com vocês. Poderia pegar esse insight que você me deu aqui. Poderia pegar esse insight essa pergunta que você me deu e anotar num grupo no WhatsApp. Então, criem um grupo no WhatsApp com vocês mesmos, insights de conteúdo. Porque tudo que vocês vivem é conteúdo. Principalmente para conteúdo de atração. É comportamento humano. Eu vou falar sobre o cotidiano. Então, aquele da Valentina ali, criação de filho. Cara, eu estava vendo que ela estava querendo YouTube demais. Eu fiz uma leitura. Falei, cara, se ela ficar no YouTube, ela vai se tornar uma pessoa emocionalmente frágil. E eu linkei com o mundo de hoje. Os jovens estão emocionalmente muito mais frágeis do que a nossa geração. Conteúdo. Anotei lá. Peguei. Esse agora que você me mandou, Rafa, como é que você posta conteúdo? Posso pegar e dar essa mesma aula. Vai ser um conteúdo mais de prova de maestria, de retenção. Mas eu posso anotar aqui. E vou lá e vou tirar blocos na minha agenda. Uma vez por semana. Eu estou fazendo no sábado, que é o dia que eu estou mais desligado do flow, da execução por aqui. E sabadão eu venho e começo a gravar. Mas é um conteúdo muito low-fi, que eu não faço nem edição. Principalmente esses de topo. Eu só coloco o celular ou na minha frente, ou eu vou andando com o conteúdo, eu coloco no carro. E vou lá e mando. Ó, esse aqui eu falei sobre Deus. Já tem, ó, esse aqui é uma possível cliente que conectou. Falei, cara, não adianta você ficar, ó, e 56% de quem viu isso aqui não me segue. Tá fora do perfil. Aqui eu peguei no culto. Eu fui no culto, falei, caramba, vou falar sobre isso. Saí do culto, já tinha anotado no culto e estava voltando para casa. Deixei o celular do lado e vim falando no carro. O conteúdo ele está conectado a isso. É isso que eu faço, Ana. O que eu faço depois que eu gravo? Eu não posto na hora. Aí eu coloco em rascunho. Vocês vão ver que tem rascunho. Deixa tudo em rascunho. Eu comecei essa semana com 16 conteúdos em rascunho. Aí eu programei 3 por dia. Horários diferentes, de manhã, no meio do dia e no final do dia. Que horário é legal? Das 7 às 8,
do meio-dia a 1h, e depois às 18h30 até às 20 horas, mais ou menos, que é onde a audiência, a minha é muito parecida com a de vocês, é onde a audiência está normalmente visualizando. Mas volto a dizer, esse é um jogo de volume, tem que ter volume. A maioria vai flopar, a maioria vai ficar ali, às vezes não vai ninguém comentar, mas é um comentário, é um cliente, é uma pessoa que levanta a mão, e a gente vê toda semana que tem um ou outro ali que vem e pinga, nesse sentido. Respondido? Águida, Amanda? E tudo isso que você está falando, eu estou me conectando, né? Levando a história no primeiro pilar, né? Que é os princípios e os valores, correto? Correto. É até legal a gente trazer um framework aqui, gancho, história e CTA. Você vai fazer um gancho, eu vou falar de gancho já, eu vou dar uma lista de ganchos para vocês usarem nos conteúdos de vocês que vai ajudar. Uma lista que até eu uso aqui para facilitar a abertura. O que manda na retenção do conteúdo é o gancho. Depois que você deu o gancho, você vai trazer uma história. Você pode trazer uma história. Quando é um conteúdo de retenção, que é mais educacional e prova de maestria, você fazendo tecnicamente o que você faz, você vai trazer uma história ou tua executando, ou de um funcionário, ou de um cliente. Ou de uma amiga, um amigo que você foi lá e fez aquela intervenção. A história vai ter terceiros. Sempre com terceiros é melhor. Se você olhar as grandes histórias da humanidade, até a de Jesus, a gente contaram para nós. Foi em terceira pessoa. Não é Jesus apontando o dedo para nossa cara e dizendo você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E a maioria das pessoas peca na hora de gravar o conteúdo nesse sentido. Então, sim, Águida, trazer esse conteúdo mais nessa linha de história. Nessa linha de história é 70%. Nessa linha de história, tudo com histórias é legal. Agora, 70% é conteúdo de atração e conexão. Ah, sim, atração e conexão. Uhum. Isso. Mesmo o de retenção e de educação, se você conseguir trazer história, é importante. Mas eu posso educar você contando uma história. Posso dizer assim, eu estava conversando ontem com o Antônio Medeiros. O Antônio Medeiros, ele é um pastor de uma igreja, e o Antônio Medeiros estava me relatando que não consegue conectar o propósito com a humanização. E a gente seguiu 3 passos para ajudar ele a fazer um faturamento de mais de 6 dígitos em 45 dias. Deixa eu te mostrar esses 3 passos aqui. Aí vem a educação. Percebe que a liga é o Antônio Medeiros. Terceira pessoa. Depois eu venho e trago. Agora é para você aqui. Deixa eu te mostrar aqui. É o gancho. Então, eu dei o gancho, eu trouxe a história que deu a liga, e da história vem aí o método. A gente peca, e eu medito, eu tenho que me policiar demais para não errar nisso, tá? Demais, de verdade. Tenho o mau hábito de, às vezes, chegar ali e você vai ter que fazer isso, você muito direto. Mas nós, como seres humanos, ao longo da humanidade, desde a época das cavernas, nós temos essa capacidade de aprender, principalmente o adulto, andragogicamente falando, através de histórias, porque a gente entende melhor o porquê das coisas. Por que aquilo, e eu me conecto com aquele conteúdo. Então, tudo é com história. A diferença é o formato que você quer colocar ali dentro do conteúdo que você vai subir. Conteúdo de atração. Vamos lá, vou trazer aqui para vocês agora um pouco mais de técnica em cima disso que vocês viram ali comigo, de alguns exemplos que eu dei. Então, o conteúdo de atração, ele é um conteúdo que vai trazer um posicionamento forte, controverso, disruptivo, quebrando crenças fracas, criando conexão com sua audiência, e vai mostrar que você pode conduzir o seguidor para o próximo nível. A função é gerar curiosidade, salvamento e compartilhamento. Vocês viram da Valentina ali? O que eu falei? Se você deixar a sua filha, o seu filho no YouTube ou assistindo Netflix, você vai criar uma criança extremamente fraca, emocionalmente falando. Bom, eu fiz uma afirmação controvérsia. O pai que está ali, o filho às vezes está na frente dele no YouTube. Eu já dou no meio da crença dele. Eu fiz uma afirmação.
Teve, eu postei hoje, já teve 3, 4 compartilhamentos. Rafa, uau, não, mas é o fundamento. Daqui a pouco um ou outro vai furar uma bolha e vai ser grande. Mas é o fundamento, ele já está seguindo o fundamento. Qual é o fundamento que ele gerou? Salvou, já tive 2 salvamentos, ou 1, se eu não me engano, e 3 ou 4 compartilhamentos. Eu postei agora de manhã. Daquele ali. E aí ele vai gerar curiosidade sobre o próximo problema, ou sobre o problema específico. Ali depois eu poderia criar um sobre o dilema das redes sociais e orientar as pessoas a assistirem o documentário Dilema das Redes Sociais. Quem não assistiu, inclusive, assiste, tá, pessoal? Vai bugar a mente de vocês com esse documentário que fala sobre os CEOs das grandes multinacionais, Facebook, Meta, Google, própria Netflix, TikTok. Eles não deixam os filhos deles entrarem nas redes sociais. Os próprios CEOs, os criadores dessa parada, porque eles sabem que o algoritmo foi feito para doutrinação. Eu poderia ter usado isso, inclusive, Águida, dentro do meu conteúdo, falado sobre isso. Eu posso criar uma outra versão, que é aquele deu certo, sobre essa. Então, aqui é o conteúdo de atração. Rafa, qual que é a função dele? Aumento de base, autoridade de posicionamento, conexão com princípios e valores. Então, aqui eu conectei com qual princípio e qual valor? Família. Tendências e análises rápidas. Quando eu acabei de trazer um conteúdo para vocês agora, fazendo uma análise rápida com o dilema das redes sociais. E falei de tendência, porque a tendência é que teu filho vai ficar emocionalmente frágil. Teu filho, tua filha, vai ter um sério problema lá na frente. Eu estou gerando urgência para que eles resolvam. Eu não vendo curso para casal, mas é o conteúdo que conecta, porque eu falo com quem? Com o empresário. Normalmente o empresário ou a empresária tem um esposo, tem uma esposa, tem uma família e tem filho. A maioria de vocês aqui tem filho. Tem filha. E está na idade da minha. Então conecta demais com vocês. Quando eu falo sobre isso, nossa, mas ele fala de venda. Não, mas ele é legal. Ele tem princípios, ele tem valores. A pessoa gosta de mim primeiro, para depois comprar o produto e comprar o serviço. Conteúdo gera incômodo positivo, gatilho do desconforto. Eu falei do de Deus ali. Qual foi o início do de Deus? Não adianta nada você orar. Não adianta nada você colocar nas mãos de Deus. Você não vai ter sucesso nenhum agindo dessa forma. Foi assim que eu comecei o vídeo. Olha o gancho. Aí, olha a história agora, a camada da história. Eu estava no culto agora, e no culto, o pastor comentou que esperança não é para quem espera. A maioria das pessoas coloca na mão de Deus e fica esperando. Não adianta nada eu ficar esperando com que as coisas aconteçam. Qual que é a ação, meu amado? Qual que é a ação, meu abençoado? E aí eu gero uma controvérsia, eu prendo a atenção no começo e depois eu falo, age, abençoado. Sai do lugar onde você está. Rafa, mas não é de venda. Mas é princípio, porque eu tenho princípio de cristianismo. Eu me conecto com Deus, então as pessoas vão se conectar comigo. E é até engraçado, de vez em quando a gente nem percebe, mas a gente está com uma congregação aqui que é só cristão, ou quem não é vira cristão, acaba entrando nessa linha. Mas não é o nosso foco de posicionamento, mas eu falo sobre, porque está dentro de mim. E eu não vou ser meio Rafael ali nas redes sociais, porque é entretenimento. Então eu vou trazer esse princípio. E lembra, tudo é conteúdo. Peguei um do culto, vocês viram? Depois eu estava olhando e observando a Valentina. Peguei aquilo. É o cotidiano, e é o cotidiano que vai falar com a massa. E é a massa que vai fazer com que você fure bolha. E é a massa que vai fazer com que você eduque. Quem está bugando a mente aí, pessoal, com esse conceito do conteúdo de essência autêntica? Isso aqui é o conteúdo de essência autêntica. Coloca eu aí. Coloca hashtag quero mais. Hashtag quero mais é bom, hein? Fazia tempo que eu não usava essa. E aí, os exemplos eu já dei alguns. Pobre versus rico. Mentalidade. Mentalidade pobre. Mentalidade rica. A gente pode usar. Não é de ter dinheiro, não. O Giovanni trouxe um insight muito poderoso de mentalidade pobre e de mentalidade rica. Aquela mesa desarrumada, a cama desarrumada, a casa desarrumada. Isso é mentalidade pobre e mentalidade rica. Você fazer um contraste falando sobre isso.
É vida na vida que as pessoas querem, exato. Viver na vida que as pessoas querem, é isso aí. Desafios reais do empreendedorismo. Trazer o skin the game. Hoje, esse conteúdo que eu estou trazendo aqui para vocês do estômago vai virar um conteúdo para as redes sociais. Eu introduzi com vocês justamente porque eu estava numa conversa com a Di, que para quem é empreendedor tem que ter estômago. E aí eu já cheguei a ter ânsia de vômito, passando por uma situação difícil. É assim que vou começar o vídeo. As pessoas vão falar, caramba, que troço é esse? Vão parar para ouvir. Por quê? Olha a curiosidade, por quê? Por que tem que ter estômago? Você educa. Futuro do mercado, em 1 minuto. Crença. E aí, tem aqueles mini roteiros, né? Com escrita, um videozinho, você palestrando, você em algum lugar, você coloca lá, leia a legenda, aquilo ali está dando certo também, o Edu está testando aqui, ele está conseguindo ter um bom alcance, e a gente vai começar a fazer uns testes nos nossos também. Então, isso aqui é o 70% que a gente falou, lembram? Esse é o 70%. Essa galera aqui. Retenção, educação na prática, como fazer. Mas o framework é sempre gancho, história e moral da história. Gancho, história, moral da história. Gancho, Rafa, não tem CTA? Menos CTA. Menos venda. Tá todo mundo tentando vender. Quanto menos a gente tentar vender, menos a gente vai feder. E mais as pessoas vão conectar. Educação prática de como fazer. Autoridade através de resultados e cases. Explicações profundas de processos. Bastidores estratégicos. Frameworks e análises. Links. Lives fechadas. E conteúdos de elevação. Olha só. Aqui eu não estou trazendo a camada da história, da narrativa. Mas eu estou dando como exemplo. Então, é muito importante que vocês façam essa liga na hora da criação do conteúdo. Qual história eu vou contar para contextualizar isso que eu quero ensinar? Pode ser tua, pode ser de terceiro. Pode ser tua, pode ser de uma empresa fictícia. Trazer esse enredo faz com que a pessoa gere mais curiosidade. Traz o link com o engajamento. Aqui, carrossel, análise de empresas e modelo do meu nicho. Isso é legal. Ensinando o cliente na prática. É o videozinho que eu orientei para o Ali que a gente está postando aqui. Reels, um dia na minha rotina de trabalho. Como fizemos, isso aqui é início, para sair de tanto para tanto. Ou como fizemos na academia Z, para sair de X para chegar em Y. 5 etapas para resolver tal coisa, checklist prático. Bastidores. Esse daqui, 20%. E o de conversão. O conversão vai ficar muito nessa pegada aqui. E aí você vai trazer quebra de objeção, tomada de decisão, gatilho social aqui com isca, clica no link da bio, oferta direta para as iscas, a não ser que você tenha um low ticket, poucos aqui têm low ticket, chamada de sessão de diagnóstico, prova social e depoimento, demonstração e método. Esse aqui é 10%. E esse aqui ainda é mais nos stories. Não é no conteúdo direto. O conteúdo volta, é entretenimento. Vocês estão vendo que aqui a gente deixa muito forte a camada de entretenimento agora, na linha editorial, menos venda e mais conexão. E contraintuitivamente falando, é a conexão que vai gerar a conversão. Porque a pessoa vai gostar de você, depois que ela gosta de você, você influencia muito ela. E quando você fizer uma CTA de 10%, ela converte, ela entra contigo. E aqui ela aumenta a camada de nível de autoridade, ela vê que você é um mestre, uma mestra naquilo que você faz. Rafa, show. Tem algum tipo de roteiro, alguma coisa que você nos ensine, nos entregue? Ó, eu vou entregar esse aqui que é o principal, para vocês se preocuparem agora. Gancho. Usar os ganchos. Aqui tem uma sequência de gancho.
Então, você vai escolher o conteúdo. Recomendação, vamos para atração. Vamos para atração. Para aumentar a base. Você vai escolher o conteúdo. E aí você vai pegar um desses ganchos. Tem aqui um total de 50, 70, 100. Caramba, é muito gancho. É muito gancho. Tem muito gancho. Nem estou conseguindo chegar até o final ali para vocês começarem o vídeo. Ó, isso aqui pode parecer besteira, mas me fez repensar tudo sobre, e aí você coloca o tema, sobre gestão de academia. Me fez repensar tudo sobre como criar os filhos. Me fez repensar tudo, e coloca o teminha do lado. Eu quase não postei esse vídeo, e talvez você me critique por isso. Gancho. Pesca, tem que pescar. 80% do sucesso do conteúdo vai ser gancho. Senão a galera não vai parar para prestar atenção. Gancho verbal, que é o que você fala. 3 ganchos. Isso aqui não está na aula, tá? Anotem isso aqui. Gancho verbal, que é o que você fala. Esse aqui é o gancho verbal. Gancho visual, que você vai colocar no teu vídeo. Aqui, ó. Sua filha vai ser fraca se você não fizer isso. É um gancho forte. Sua filha vai ser fraca se você não fizer isso. Tá aqui um gancho. Você viu que eu escrevo ali? Deu um vídeo normal, ó. Nem legenda, nem aquela legenda automática eu coloquei. Nada. É só para alcance e o gancho ali na frente. E o gancho, isso eu estou trabalhando para melhorar, mas o gancho visual 2, que é o visual da imagem que vem por trás. Você já viu aqueles caras que entram tomando um café ou descascando uma cebola? Abrindo a geladeira? Isso é um gancho visual. Trazer isso no gancho, principalmente no início, você fazendo alguma outra coisa e conversando, vai ajudar na retenção de vocês dentro desse vídeo. Esses 3 ganchos ajudam nessa retenção. Ó, posso te contar uma coisa antes de te ensinar? Não sei se alguém te falou isso, mas sim, eu também achava que. E aí a crença comum. A crença lá da Valentina que eu dei o exemplo. Confesso que me senti meio ridícula fazendo isso, meio ridículo fazendo isso. Gera essa curiosidade das pessoas. Vou mandar isso aqui para vocês, dos ganchos, para que vocês tenham também. A gente desenhou 30, 20, 10, né? 70, 20, 10. Nesse 70, 20, 10, ele está para crescimento de base. Rafa, viralizei. Aí você muda a proporção, 60, 20, 20. Mas tem que ter audiência chegando. Se não tiver audiência chegando, teu Instagram vai feder. Lembra do Venda Fed? Quem tenta vender Fed vai ficar repelindo as pessoas. Depois tem muita audiência chegando. Viralizei deu boom, milhares de visualizações. Aí você vem com uma camada mais de retenção. Intensifica a retenção. É um funil ali dentro. Como é topo de funil, a gente vai falar de um tema mais aberto normalmente, vai vir clientes ou pessoas que não vão estar qualificadas no teu ICP, no teu PIC. Você vai ter que qualificar ele na outra etapa, retenção e conversão. Então é volume. Essa estratégia que mais hoje vem dando certo para conteúdo nesse estilo, volume de conteúdo do Lo-Fi. Turma, é isso que eu tinha para vocês hoje. Eu vou mandar esse material para que vocês façam as conexões. Melhor formato que eu recomendo é o Reels. Falando dentro do Reels, até para vocês pegarem bastante essa habilidade. E construção do campo minado de vocês. Quer volume? Faz volume. Quero ouvir vocês como é que foi, dúvidas dentro desse nosso bate-papo de hoje.
Foi longa, né? Manda. Fala, Ari. Assim, muito legal a ideia, né? E eu vou, com certeza, seguir muitas orientações. Agora, eu estou no momento que eu estou dando uma prioridade bem grande para o funil arpão, né? Que eu estou assim naquela coisa de emergência. Então, talvez o meu ritmo de publicações vai ser um pouco menor, até porque eu comecei a perceber que o funil arpão ele exige mais atenção do que eu imaginava, né? Porque quando eu comecei a fazer, eu falei até para a Nick, né? Eu comecei a fazer algumas seleções e eu comecei a perceber quais são os perfis que respondem e os perfis que não me respondem. Então, hoje, na hora de selecionar, eu estou também levando em consideração isso para ser um pouco mais assertivo lá. E é incrível como toma tempo, hein? Toma tempo. O que eu te recomendo na tua situação foi aquele exemplo que eu dei de anos atrás, quando a gente estava numa situação parecida com a tua. A gente virou o nosso negócio de falir para escala quando a gente começou com esse funil de prospecção. Nós só dedicamos nele. Mas o que eu deixei? Um campo minado muito bem posicionado. Então, o que eu te recomendo? Um bom conteúdo de conexão, um bom conteúdo de retenção, um bom conteúdo de autoridade contando sobre os teus cases para trazer mais autoridade, e aí pelo menos uma linha editorial de atração, retenção e conversão. Uhum. E quando você tiver tempo na agenda, você posta. Sim. Para não perder a tração da fase de arpão. Trouxe caixa, passou dessa fase de trazer caixa, você traz uma pessoa para te ajudar a criar a lista de lead, dessa lista de lead, você avança, você sai um pouco dessa cadeira e supervisiona essa pessoa, libera tempo na tua agenda para você liberar e fazer mais conteúdo. Hoje eu estou liberando tempo, entre aspas, porque daí eu estou escalando o comercial, então eu tenho muito tempo hoje que eu estou treinando o comercial. Uhum. Mas agora, enquanto eu estou conversando aqui com vocês, eles estão concentrados aqui, ó. O Edu está ali e a Su está lá. Então a gente não perde tração e velocidade. Uhum. Porque multipliquei o talento e tenho pessoas. Então fazeia. Fazeia essas partes para que você não vá para uma estratégia que é mais de médio prazo. Essa estratégia é médio prazo. Por que é médio prazo? Cara, tem que ter uma habilidade, tem que ter um saco tremendo. Estou dizendo porque é o meu caso. Eu não sou o melhor. Tem gente que é mais influente, que gosta de estar no digital e tudo mais. Então, se for para te passar uma recomendação, eu estou fazendo hoje porque eu sei que é importante para o negócio. Uhum. O negócio precisa ter um posicionamento digital e um alcance digital maior. Vou destravar essa parada. É isso que a gente defendeu agora como prioridade para o ano de 2026 para o negócio. No teu caso, a prioridade é caixa. Então, você tem que sair da zona de sobrevivência para ir para a zona de crescimento. Não iria por esse volume. Perfeito. É isso aí, vou por aí. Fechou? Bom demais. Júnior, você levantou a mão ali, manda, mestre. Eu estava avaliando esse formato dentro do meu cenário, que é muito mais negócio, né, o formato da empresa, a minha marca, do que a minha pessoa. Tá. Né? Como aplicar esse fluxo? Alguns pontos aí eu acho que ficou, pelo menos na minha visão, posso estar errado também, muito específico para mentoria. Perfeito. Excelente ponto, Júnior. Aqui a gente está falando de construção de marca pessoal. Você quer aplicar 100% disso aqui, vamos pegar lá o João Adib da CIMED, vamos pegar o velho da Van, vamos pegar essa galera que tem uma marca que é negócio, mas eles vendem um lifestyle. Quando as pessoas gostam de você, você vai ter uma tendência a potencializar a tua marca. Então, o que dá para você fazer? Trabalhar o teu perfil pessoal para ter esse lifestyle, se você quiser. Se você não quiser, Rafa, eu quero trabalhar um institucional do business, mais focado. A gente vai ter que construir uma linha editorial não tão pautada nos princípios e valores do Júnior, mas na mesma lógica, atração, na mesma lógica de retenção e na mesma lógica de conversão. Só que qual que é a atração? A gente tira, não vou falar de pai e de filho lá. Não vou falar, talvez, de Deus lá no teu perfil, no teu pessoal. Se for uma crença tua, ok. Se não for uma crença, você vai falar da tua crença.
Eu trouxe um exemplo do que são crenças para mim, que eu não quero que vocês levem isso como verdade absoluta para as crenças de vocês, que vocês vão dizer. É um exemplo. Aí, vou te trazer aqui o que eu faria no teu caso. Você vende para empresários que normalmente eles estão pensando no crescimento do negócio deles. Então, você pode trazer uma linha editorial de análise de tendência no topo de funil. Cara, análise de tendência de empresas que cresceram aplicando XYZ ações. Você faz uma análise. Você está ali narrando, cara, olha só o que essa empresa fez, olha só o que essa... É informativo. Para ficar mais claro, me dá um exemplo de algum estudo de mercado que exista algo que você consiga conectar com a venda do teu software. Algum artigo ou alguma empresa que você já conheça que fez algo e que levou ela para um próximo nível. O uso de tecnologias de mensageria para comunicação com venda recorrente, por exemplo. Perfeito. Então, lembra lá, gancho, história e CTA? Então, qual que é o gancho? A gente vai puxar um daqueles ganchos que eu entreguei ali para vocês. Vamos lá, deixa eu pegar um aqui para fazer o exemplo na vida real. Um modelo de gancho. Então, peguei um gancho. Ó, a real é que a empresa tal estava enrolada sem ter essa estrutura de mensageria que eu vou te mostrar agora. Eu fiz uma análise de estudo da empresa XYZ e nós entendemos que essa empresa ela estava deixando mais de $500 mil em crescimento, $500 mil em prejuízo, enfim, você tem que ter números alarmantes ali. História. Por não ter o que eu vou te contar ali logo na frente. E aí, você vem... tchau, tchau, Raíza. E aí você vem e fala, ok, eu vou te entregar agora o passo a passo de como você incluir mensageria para dentro do teu negócio. Mas você não fala do software da ferramenta, você fala do método. Agora imagine você automatizar toda a linha de mensageria para as vendas recorrentes, onde você não precisa ter uma pessoa fazendo isso. Cresceria o teu negócio? Foi isso que essa empresa fez. Ela fez exatamente isso e saiu daqui para cá. Compartilha com aquela empresa que precisa, com aquele empresário que precisa ter esse fluxo. Se você é vendedor, se você é líder de operação, porque você fala para outras camadas. Percebe um exemplo? Então é pegar esse tipo de exemplo e trazer essas tendências de mercado. Qual mais tendência que tem aí, Júnior? Sim, eu estava conversando até com o Nick, né, que um problema que eu tenho é que eu tenho inúmeras possibilidades de ofertas, né? Então, assim, uma outra situação que a gente tem é dentro da parte de compras, né? Então, ou seja, uma tendência de prejuízo caso você tenha um estoque em excesso, por exemplo. Você está com dinheiro parado. Então, ou seja, o quanto custa aquele estoque parado lá? Então, eu entendi bem o que você quis dizer. A gente focar na história para poder criar uma dor, né? E a partir dessa dor a gente trazer uma solução. É isso. Sempre vai ser história. E aí você está falando de estoque. Vou trazer aqui para vocês como o Walmart, como a indústria XPTO, traz uma global, faz para fazer a gestão de estoque. Já compartilha com aquele CEO de indústria, com aquele líder de indústria que precisa entender como gerenciar melhor o estoque dele. Pegou a visão? Uhum. E aí traz o gancho, história, se for o caso no finalzinho, e clica lá para entender como é que você consegue criar um estoque automatizado. Assim como nós fizemos, assim como essa empresa fez, nós conseguimos aplicar na tua empresa. É só no finalzinho, se for fazer uma CTA. Perfeito. Esse é o exemplo. E aí você fica, o teu trabalho agora vai ser pegar esse gancho das histórias. No teu caso, que é mais business focado, eu trabalharia muito análise de empresa, tendência e avanço. E ficaria postando isso como topão de funil. Topão de funil. E te desenvolveria a habilidade
Talvez de fazer aqueles videozinhos com o fundo ali, você narrando, sabe? E mandando bala. Agora é algo, quanto mais dinâmico, melhor para você conseguir esse crescimento. Perfeito, obrigado. E atuando naquela linha ali, controvérsia. E coisas que as pessoas ainda não aplicam. Então, quando a gente traz essa história, o gancho ele tem que vir numa controvérsia. O que é controverso com relação a isso? O que eles falam para eles mesmos sobre estoque que você quer quebrar essa crença? É a objeção de venda. Normalmente você pega isso daí quando você está conversando com eles e que você quebra. Mas você vai começar quebrando. Perfeito, é desse jeito mesmo. Porque isso eu pego muito na apresentação do produto, né? Então, quando a gente apresenta o produto, a gente traz justamente esses pontos, né? Eu preciso colocar isso no meu online, porque que é aquela história, minha dificuldade é atrair. Uma vez que eu atraio, eu fecho. Exato. E aí é colocar isso na ponta. Gancho história, uma CTA leve. Gancho história, uma CTA leve. Tendência, eu iria pela tendência. Vamos fazer um exercício, Júnior? Vamos procurar fazer uns 3 roteirinhos de tendência para a gente gravar e começar a postar nesse estilo, já olhando o teu Instagram. Isso aqui a gente está falando de conteúdo de atração, mas a lógica é a mesma. Você vai ter um conteúdo de conexão. Conexão com quem? Com a empresa? Por que tua empresa faz o que ela faz? Que é o conteúdo 1. Conteúdo 2, esse conteúdo de educação. Como que tua empresa levou alguns clientes do ponto A para o ponto B? Quais os pilares você passou? Conteúdo 3, depoimento. Essa linha editorial é importante que a gente já construa. Gancho, história e CTA. Já deixe ela fixada. Deixou ela fixada e depois a gente vem só vamos focar em conteúdo de atração e de tendência. Perfeito. No teu caso, para fazer essa conexão. E aí, a gente cria uma primeira versão de 6 conteúdos. É até legal que você está aqui agora, porque você já consegue trazer isso pronto para a nossa call. Quando a gente for fazer a nossa implementação, a gente já avança e dá uma trabalhada em cima disso. Perfeito. Fechado, Obrigado. mestre? Bom demais, estamos super juntos, uma honra ter você conosco. Foi uma honra estar aqui com vocês. Vamos almoçar agora. Um grande abraço e bora para cima, senhoras e senhores. Falou, valeu, tchau, tchau. Valeu, Nick. Opa. Oh. Pergunta para Rafa.